Eu vou ler um texto, Salmo 73. Salmo 73, o verso é o 17, que diz assim: até que entrei no santuário e entendi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Esse salmo, ele é escrito por Asaf. Asaf, ele foi um levita que ele, por algum momento da sua história, da sua trajetória, ele vai observar a prosperidade do ímpio. E ele vai criar alguns questionamentos dentro dele, e esses questionamentos que ele cria se tornaram questionamentos mal resolvidos. Porque Asaf, ele era de uma qualidade de levita que não poderia entrar no templo, porque esse templo que é agora da época de Asaf, não é mais o templo ou o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, não só Arão ou a tribo de Levi entrava no tabernáculo, mas existia 3 tipos de levitas que entravam no tabernáculo. Eram os coatitas, Merali e Gerson. Quando o tabernáculo se formava no deserto, eles desmontavam o tabernáculo e alguns deles levavam as cortinas, outros levavam os utensílios e outros levavam a estrutura do tabernáculo. Só que algo me chama a atenção, porque aqui já não é mais o tabernáculo de Moisés, aqui agora é o templo de Salomão. E no templo de Salomão, existia uma ordem dada por Deus que somente os filhos de Arão poderiam exercer funções dentro do templo. Então agora deixou de ser um templo móvel para agora se tornar um templo fixo. Então automaticamente alguns levitas não puderam mais exercer dentro do templo, porque somente os descendentes de Arão poderiam exercer o ofício sacerdotal dentro do templo. Só que este salmo, pastor Eduardo, ele me chama a atenção, porque o texto diz que Asaf está observando a prosperidade do ímpio. E ele vai dizer, ao ponto de os meus pés quase se desviarem. Só que há uma incógnita, porque ele está dizendo no versículo 17, nesse período que os meus pés quase se desviam, nesse período que eu observo a prosperidade do ímpio, algum ponto na observação da prosperidade, Deus toma Asaf. E ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Só que peraí, ele não pode entrar no santuário feito por Salomão, porque ele não é de Arão. Então logo eu entendo que este santuário que Asaf está entrando não é um santuário físico, mas é um santuário espiritual, até porque não tem como observar o fim do ímpio dentro do templo de Salomão, porque o templo de Salomão não tem o fim dos ímpios, mas tem em exercício a tribo de Arão. Só que Asaf está dizendo, até que entrei no santuário de Deus. Parece que eu vejo Deus pegando Asaf
e levando ele a um tabernáculo eterno, levando ele a uma dimensão eterna. E na dimensão eterna, Asaf vê o fim do ímpio. Ele consegue ter a dimensão do futuro, e ele está vendo o fim do ímpio. Até que ele chega à conclusão: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Enquanto ele não está vivendo essa experiência extraordinária com Deus, ele está baseadamente observando ou desejando aquilo que o ímpio tinha. Só que quando ele é levado numa dimensão espiritual, ele vai ver que o que está preparado para nós é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu. São as coisas que Deus tem preparado para nós. E todos aqueles que viveram uma experiência como essa, eles mudaram o seu raciocínio, eles mudaram a sua consciência ou a sua ideia sobre Deus. Por quê? Porque é impossível entrar no santuário eterno e sair de lá com o mesmo pensamento que Asaf tinha. Asaf, pastor Eduardo, ele não está vendo o templo de Salomão. Não tem como, a lei não dá direito a ele entrar no santo dos santos, porque ele não é de Arão. Ele não está falando de um santuário feito por mão de homens, mas ele está falando de um santuário eterno. Ele está falando de um lugar que Deus levou Paulo. Ele está falando de um lugar chamado paradise no grego, que no hebraico quer dizer Gan, porque paradise no grego é jardim, mas jardim no hebraico é Gan, e Gan significa jardim no Éden. Então Paulo, ele foi levado, não foi no paraíso, Paulo foi levado no jardim, e no jardim Paulo vê a árvore da vida. No jardim Paulo tem visões inefáveis que não é lícito dizer ao coração do homem, ao ponto de quando Paulo volta para a sua realidade, ele diz: tudo que eu sei eu considero esterco, tudo que eu aprendi eu considero passageiro, porque agora eu não estou mais preocupado com nada na terra. Aquilo que eu conquistei não agrada mais os meus olhos, porque eu sei da onde saí, aonde estou e para onde eu quero ir. É impossível viver uma experiência como a de Paulo, como a de Asaf, e continuar tendo uma percepção igual a que tinha antes de passar por esse processo. E eu encerro. Asaf não estava num lugar comum. Não tem como ele ver o fim do ímpio se ele estiver num tabernáculo comum ou num templo comum. Ele não está no templo comum, ele está no templo eterno, e ele vê o fim. O que acalmou o coração de Asaf foi ver o fim, porque hoje parece que não está valendo pena, mas no fim você vai ver que valeu a pena. Hoje a gente passa por enfermidade, por luta, desemprego, abandono, depressão, guerras pessoais, e parece que não está valendo a pena, porque a gente passa por tanta coisa aqui. Só que Paulo disse que as aflições desse tempo presente, ela não há de ser comparada com a glória que há de nos ser manifestada. Existe um lugar que está pronto para aqueles que serão fiel a Deus até a sua morte. Nós não podemos perder a esperança da eternidade. Nós não podemos esperar Cristo somente nessa vida, porque senão seríamos mais miseráveis do que todos os homens. Asaf foi num santuário, levado por Deus.
E quando ele sai dessa experiência, ele sai com o seu raciocínio transformado, e ele diz: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. O que tem prendido o teu coração na terra? O que tem sido mais importante do que Deus na terra? O que tem sido melhor do que servir a Deus sobre a terra? Não há nada na terra que possa nos chamar mais atenção do que ter uma vida leal a Deus, do que ter uma vida santificada por Ele. E nesta noite Deus abre o nosso entendimento para que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel à sua palavra. Não há nada nessa vida que possa ser melhor do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós na sua eternidade. Talvez em algum momento você até olhou para a prosperidade do ímpio. E é engraçado porque a Bíblia fala sobre a prosperidade, ela não fala da bênção. Porque o ímpio, ele pode até estudar e alcançar a prosperidade. Porque a prosperidade se estuda, você vira um profissional da sua área, e você pode até alcançar a prosperidade. Mas a bênção, só o Senhor pode dar. Jacó foi muito próspero, pastor Eduardo, mas ele disse: eu estou cansado de ser próspero. Eu só te largo o anjo quando tu me abençoar. A prosperidade te faz ter o melhor carro, mas a bênção faz você dormir com a consciência tranquila. A Bíblia diz que o Senhor não prosperou a casa de Obed-edom. A Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. A Bíblia diz que quando Potifar passou a chave da casa para José, o texto muda e diz: e o Senhor abençoou a casa de Potifar. Eu não quero a prosperidade, eu quero a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela não causa dor, mas a bênção de Deus, ela traz alegria. E que nesta noite você entenda que a prosperidade do ímpio, ela não pode se igualar com aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que são seus. Aplaude ao Senhor acima da tua cabeça nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe.